Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Por causa da forma de pensar deste mundo, por causa da maneira de agirmos, reagirmos diante das situações, por causa da nossa ganância, nós permanecemos na traição, nós traímos a Cristo, nós agimos de forma contrária à vontade de nosso Deus, nós não caminhamos para a maturidade, embora possamos compreender que a salvação é pela graça de Deus. São aspectos que a gente precisa entender. Jesus, depois, logo durante aquele momento da ceia em que fala da traição de Judas, daquele que comia com ele, ou seja, que metia a mão no prato, nós vemos justamente a questão da traição. Lá em Lucas 22, 21 e 22 diz assim: Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Jesus estava se referindo a Judas. Por que Judas traiu? Por causa de sua ganância, por causa da sua forma de pensar, porque o que ele desejava, Cristo não ia lhe oferecer. Nós precisamos entender e pensar sobre a sua traição e entender que muitas vezes, na nossa postura, nos nossos desejos, na nossa maneira de pensar, o fato de não caminharmos para a maturidade, mas continuarmos sendo pessoas, ou seja, agindo segundo o pensamento deste mundo e não amadurecendo, embora possamos estar dentro de uma igreja, possamos ser religiosos, viver a vida em comunidade, mas nós não amadurecemos, nós não entendemos o nosso papel, a nossa responsabilidade, não entendemos que precisamos amadurecer, crescer e compreender a vontade de Deus. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus, nada mais, nada menos do que isso. Somos chamados para expressarmos a vontade do Pai, para sermos instrumento de justiça neste mundo. Mas para que a gente faça isso, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Precisamos amadurecer, precisamos entender que a nossa salvação, a salvação que é ofertada por Deus, que é pela graça e por meio do que Cristo fez, nos leva a um processo totalmente diferente do que possamos imaginar, segundo o pensamento deste mundo. Somos feitos uma nova criatura, recebemos um novo coração. Tudo isso são promessas de Deus. E a crer nisso é um ato de fé. E quando fazemos isso, nós entendemos que recebemos da mente de Cristo, que nós fomos capacitados para rejeitar toda essa forma de pensar do mundo, ou seja, as paixões do mundo, da forma de pensar, da maneira de agir, da maneira de reagir, capacitados para vivermos como Cristo. Mas nós precisamos conhecer o nosso Deus, que é fundamentado nas Escrituras Sagradas, não olhando segundo a perspectiva natural, mas olhando segundo a mente que recebemos, abertos para ouvir, entender e compreender. E precisamos rejeitar as paixões humanas, ou seja, nos despir da velha natureza, da nossa ganância, da nossa maneira de agir. Precisamos parar de ser egoístas, orgulhosos, arrogantes. Que isso vai deixar de existir na natureza humana. Mas nós precisamos entender o processo de Deus e compreender que morremos para tudo isso e que podemos despir disso, ou seja, não agirmos segundo essas atitudes, mas nos revestirmos de Cristo, da maneira de pensar de Cristo, do agir de Cristo, sendo seus imitadores. Porque nós fomos capacitados para isso. Precisamos viver o reino de Deus sob essa perspectiva, das promessas de nosso Deus, crendo o que Ele fez, de maneira que a gente rejeite o pecado, rejeite essa maneira do mundo viver, da forma gananciosa, egoísta, orgulhosa, arrogante, e que a gente possa praticar, proclamar, através das nossas ações, as virtudes de Deus. Nós continuamos ou permanecemos na traição, na mesma traição de Judas, quando agimos como ele. Quando nós tomamos as mesmas decisões, mesmo conhecendo a salvação, permanecemos a agir segundo o pensamento natural e não caminhamos para a maturidade. Precisamos caminhar para a maturidade
para sermos instrumento de Deus, imitadores de Cristo e membros do corpo úteis, de maneira que a gente possa ajudar as pessoas na sua jornada ao entendimento, à compreensão da vontade do Pai. Que a gente possa entender isso. Que possamos compreender a vontade de nosso Deus e sermos instrumento de sua justiça, expressão da sua glória e revelar de toda a sua misericórdia, graça e amor diante de todos. Que a gente possa encher a terra com conhecimento da glória do Senhor, porque nós vivemos dentro da vontade de Deus, proclamando o seu reino, andando segundo os valores eternos e revelando Cristo por meio de nossas vidas e tornando Deus invisível visível diante de todos neste mundo que está cego para a vontade de Deus. Que a gente possa entender, compreender e buscar o conhecimento de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.